com vocês? Como é bom estar aqui mais uma vez. E aí, como vocês estão? Tá tudo bem? Vocês voltaram às aulas? Ainda estão em casa? Como que estão as coisas? Estão brincando muito? Estão louvando, orando? Como que tá a família? Tá tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem. E agora eu quero que vocês levantem, fiquem de pé, se estiquem aí, estiquem os braços, as pernas, porque nós vamos louvar, adorar ao nosso Deus. Vamos lá? Com alegria vou cantar. Jesus faz diferença em minha vida. Por dentro, por fora, agora, pra sempre eu vou fazer a diferença ao meu redor. Eu andava abatido, cabisbaixo, entristecido. Fazia coisas que a Deus não agradavam. De mal com a vida, de mal com o mundo. Mas vejam só que coisa boa. Eu escolhi seguir Jesus. Tenho alegria, muita energia. Ele é a minha salvação. Por isso eu quero viver obedecendo a Deus, enchendo o mundo com essa canção. Conectado, ponto, com alegria vou cantar. Jesus faz diferença em minha vida. Por dentro, por fora, agora, pra sempre eu vou fazer a diferença ao meu redor. Eu andava abatido, cabisbaixo, entristecido. Fazia coisas que a Deus não agradavam. De mal com a vida, de mal com o mundo. Mas vejam só que coisa boa. Eu escolhi seguir Jesus. Tenho alegria, muita energia. Ele é a minha salvação. Por isso eu quero viver obedecendo a Deus, enchendo o mundo com essa canção. Tenho alegria, muita energia. Ele é a minha salvação. Por isso eu quero viver obedecendo a Deus, enchendo o mundo com essa canção. Por isso eu quero viver obedecendo a Deus, enchendo o mundo com essa canção. Eu quero aprender a obedecer ao Senhor, amar seus mandamentos, guardar. Eu quero aprender a obedecer ao Senhor, amar seus mandamentos, guardar. E para isso devo aprender. Todos os livros devo conhecer. Seus mandamentos eu vou praticar. E sua mensagem vou compartilhar. E para isso devo aprender. Todos os livros devo conhecer. Seus mandamentos eu vou praticar. E sua mensagem vou compartilhar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Antigo Testamento, todos aqui estão. Eu quero aprender a obedecer obedecer ao Senhor, amar amar seus mandamentos, guardar. Eu quero aprender a obedecer ao Senhor, amar seus mandamentos, guardar. E para isso devo aprender. Todos os livros devo conhecer. Seus mandamentos eu vou praticar.
mensagem vou compartilhar. E para isso devo aprender. Todos os livros devo conhecer. Seus mandamentos eu vou praticar. E sua mensagem vou compartilhar. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, 2 vezes Pedro, 3 vezes João, Judas e Apocalipse, o livro da Revelação, 27 livros então, do Novo Testamento, todos aqui estão. Eu quero aprender a obedecer, ao Senhor amar, seus mandamentos guardar. Eu quero aprender a obedecer, ao Senhor amar, seus mandamentos guardar. E aí, crianças, tudo bem com vocês? Olha, eu estou muito feliz porque hoje a gente está iniciando uma nova série de histórias que a gente vai aprender um pouco mais sobre as cartas de Paulo. Então vamos lá? Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Crianças, olha, eu tenho aqui nas minhas mãos algumas cartas. Você sabe o que é uma carta? Carta é uma coisa que quando eu era criança já não era mais utilizada muito, mas eu tenho certeza que o seu papai, a sua mamãe e principalmente os seus avós sabem muito bem o que é uma carta. Gente, a carta é uma maneira muito legal da gente mandar algum recado, mandar uma mensagem, contar alguma história ou, como a gente vê muito hoje, receber algumas contas para pagar ainda, né? Pois é, mas na época de Paulo, esse era o único jeito que ele tinha para conversar com as pessoas que estavam longe dele. Paulo tinha muitas igrejas que ele tinha plantado em todas as suas viagens missionárias. A gente vai aprender sobre a carta que Paulo escreveu para os Gálatas. Isso mesmo. Gálatas era um povo que morava nessa região aqui. Esse é um mapa das viagens missionárias de Paulo. E aqui é a região que ficava essa igreja. E essas pessoas eram pessoas que Paulo amava muito, mas eram pessoas que, infelizmente, não estavam firmes na fé. As pessoas que moravam nessa região e que eram membros dessa igreja eram pessoas que estavam se desviando daquilo que Paulo tinha ensinado para eles. E na sua carta, Paulo escreve para eles contando um pouco de como ele conheceu a Jesus. Você sabe como Paulo conheceu Jesus? Paulo, ele não era uma pessoa que gostava de Jesus. Paulo achava que Jesus era falso, que Jesus não era um filho de Deus. E todas as pessoas que seguiam a Jesus, Paulo perseguia e colocava eles na cadeia. Os líderes religiosos daquela época, eles confiavam tanto em Paulo que eles enviam ele para uma outra cidade para que lá ele também pudesse prender algumas pessoas. E Paulo, ele leva com ele algumas cartas que davam para ele o poder de prender as pessoas e levar elas de volta para Jerusalém só porque elas acreditavam em Jesus. E no caminho de Damasco, Paulo então sofre um acidente. Uma luz muito forte brilha na sua frente e ele cai do cavalo. Ao cair, ele tem um encontro com Jesus, que pergunta para ele: Paulo, por que você me persegue? E Paulo pergunta para Jesus: Senhor, eu nem te conheço, como poderia te perseguir? E Jesus diz para ele: Paulo, eu sou o Jesus que você persegue e aprisiona pessoas por minha causa. Jesus então manda Paulo entrar na cidade e lá ele iria encontrar alguém que o ajudaria a recuperar a sua visão, porque Paulo havia ficado cego. Olha só, crianças, Paulo, ele teve um encontro maravilhoso com Jesus. Ele encontrou com Jesus pessoalmente. Acontece que lá na igreja dos Gálatas, algumas pessoas estavam duvidando de Paulo. Existiam algumas pessoas que não acreditavam que Paulo era realmente apóstolo de Cristo.
Elas achavam que Paulo não sabia do que ele estava falando e que ele estava inventando as coisas da cabeça dele. Por isso, Paulo começa escrevendo a sua carta, mostrando para aquelas pessoas que sim, ele havia sido escolhido por Deus e que tudo que ele dizia não era nada além da verdade, que Cristo foi crucificado e que ele ressuscitou para salvar todos nós do pecado. Paulo se entristecia muito porque aquelas pessoas que ele tinha passado tanto tempo ensinando, ajudando e educando, depois que ele foi embora, estavam se esquecendo de que ele tinha ensinado para eles sobre o amor e agora passavam a condenar as pessoas como ele um dia fazia. As pessoas da igreja de Gálatas estavam se tornando como Paulo era antes de conhecer Jesus. Então ele escreve essa carta para alertar aquelas pessoas que elas deveriam parar de fazer o que elas estavam fazendo e se lembrar que o Evangelho, ele é amor. O Evangelho, ele é libertação. E é isso que a gente vai ver aqui nas próximas lições também. Jesus Cristo, ele morreu na cruz porque ele nos ama. E ele ressuscitou porque sim, Jesus Cristo é Deus e hoje ele está vivo e ele quer morar no meu e no seu coração para nos tirar daquela vida de pecado, de uma vida que a gente acusa as pessoas, que a gente briga com todo mundo e nos trazer o seu amor para transformar o mundo ao nosso redor. Então, crianças, nunca se esqueçam de que Jesus, ele é a vida e ele é o amor. Vamos orar pedindo para que Deus nunca nos deixe esquecer de quem ele é e do seu amor por nós? Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado porque ele me ama. Me ajude, Senhor, a amar o meu próximo e me ajude a nunca esquecer que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. E o nosso versículo de hoje está em Gálatas, capítulo 1, o versículo 4, e diz assim: Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, para nos resgatar de uma vida de maldades, pela vontade de Deus, o nosso Pai. Vamos repetir? Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, para nos resgatar de uma vida de maldade, pela vontade de Deus, o nosso Pai. Gálatas 1, 4. E é isso, crianças. Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Crianças, que história linda nós ouvimos agora, não é mesmo? Nós aprendemos que, através de Jesus, nós temos a salvação. Ele morreu no meu e no seu lugar, para que nos desse a vida eterna. E hoje eu tenho um desafio para vocês, hein? Vocês vão precisar de uma folha branca. Pode ser uma folha assim, igual essa aqui minha. E vocês vão desenhar nessa folha uma cruz, igualzinho essa aqui que eu fiz. Olha só. E vocês vão fazer todos esses quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. E nesses quadradinhos, vocês vão escrever o versículo que vocês aprenderam aqui com Rafa. Gálatas 1, 4. Que entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos resgatar dessa era maldosa, segundo a vontade de nosso Pai. E aí, depois que vocês fizerem, vocês vão recortar para ficar assim igual o meu. E depois vocês vão dobrar de baixo para cima. Depois dobra um lado, dobra o outro e depois você vai dobrar em cima e vai ficar um quadradinho. E você vai guardar esse quadradinho em um lugar que você consiga ver todos os dias. Pode ser perto da sua cama. Todos os dias, quando você acordar, você vai abrir e você vai lembrar do sacrifício de Jesus por você naquela cruz. Ele te deu a vida eterna, tá bom? Façam um desafio, façam a cruz, escrevam o versículo. Se vocês quiserem, vocês podem tirar uma foto e postar e marcar as nossas redes sociais. Combinado? Foi muito bom estar aqui com vocês, crianças. Um beijo e até a próxima!